nos últimos vídeos aqui do canal eu venho recebendo bastante pergunta, né, e sugestões de vocês também para eu trazer conteúdo mais avançado, tá? É um tipo de conteúdo que eu gosto bastante de trazer aqui pro canal. Se você já acompanha faz mais tempo aí, você já sabe, né? Então, por exemplo, já tem uma playlist completa aqui sobre Solid, tá? Explicando todos os conceitos ali, cada letra, o que representa, o que significa e como que a gente consegue aplicar isso dentro do React, utilizando os React Hooks e etc. Mas, no vídeo de inversão de dependência, eu quero trazer um pouco mais de contexto sobre esse conceito tão importante do Solid e como que a gente pode aplicar isso aqui dentro do React, né? Se você já assistiu o vídeo passado, você vai aprender coisa nova aqui. Se você ainda não assistiu o vídeo lá, eu recomendo você assistir depois e também assistir a playlist completa, beleza? Mas até o final desse vídeo aqui, eu quero te explicar de uma outra maneira o que seria essa inversão de dependência e qual a diferença entre injeção de dependência e inversão de dependência. Com certeza, em algum momento, se você ainda não teve essa dúvida, você vai se deparar com isso, com essa pergunta. E aí eu quero que você lembre desse vídeo aqui, beleza? Então, vamos lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, o que eu quero te mostrar nesse vídeo aqui, né? Como eu comentei na intro, eu quero te explicar esse conceito de inversão de dependência, tá? Então, primeira parte aqui, ó, vai ser, até vou colocar aqui, ó, inversão de dependência, tá? Que é o DIP, né? Dependency Inversion Principle do Solid, é o D, né? A letrinha D ali do Solid, beleza? Tá. E aí, eu quero te trazer essa reflexão aqui. De início, né? Imagina que você tem esse componente A, que é o que a gente tem aqui, certo? Esse componente A. E aí a gente vai fazer uma requisição. E aqui eu vou ficar amarrado, por exemplo, no fetch, certo? Então, meu componente A, ele vai fazer uma requisição ali dentro dele, utilizando o que a gente consegue já fazer, que você já está acostumado a fazer aí no React, por exemplo, né? Que é, vamos supor aqui, primeiro eu vou instalar o Axos, né? Então, eu vou vir aqui, o npm add Axos. Se eu estiver utilizando um npm ou yarn, né? É só dar um add Axos ou um install Axos, beleza? Vou instalar aqui rapidinho, que ele é pequeno, beleza? E aí, aqui provavelmente você vai ter que dar um reload aqui no TypeScript, né? Para ele reconhecer, mas vamos lá. Eu vou criar aqui, por exemplo, um axios.get. Eu quero nesse endpoint aqui, tá? Esse JSON placeholder aqui, typecode.com/posts, ele vai me trazer uma lista de posts ali, certo? E aí, vou ter um response, aqui eu preciso de um await. Aqui eu vou colocar isso aqui dentro de uma função, certo? Então vou criar aqui uma function handle fetch, fazer isso daqui e dar um console log aqui, por exemplo, certo? Não vou rodar esse projeto aqui, o importante aqui não vai ser o visual de nada, certo? Eu quero te explicar conceito, tá? E aí o que acontece? Aqui, né, se você já está acostumado com React, você vai precisar, deixar ela aqui mesmo, você vai precisar passar isso aqui dentro de um useEffect, certo? Para quando esse componente ele for montado em tela, você fazer essa requisição, né? Não é a melhor forma de fazer isso daqui, já tem outros vídeos no canal, para você evitar esse tipo de coisa aqui, que o useEffect não é feito para isso, mas nesse caso aqui, só de exemplo, eu acho que faz sentido, que é o que todo mundo, né, a maioria de vocês está acostumado. Beleza. Então, eu tenho meu useEffect, quando o componente for montado em tela, ele vai executar essa função. Ela vai fazer um fetch aqui, né, um get nesse endpoint e vai mostrar para mim, vai printar para mim ali o resultado, certo? Beleza. Aí, o que acontece? Para eu te mostrar aqui, ó, inclusive. Então, o retorno é isso daqui. Então, é um array, tem user ID, title e o body, tá? Show. Só que qual que é o problema aqui? Lembra do nosso diagrama aqui? Então, eu tenho o componente A e ele está totalmente acoplado ao Axios, certo? Então, ele está fazendo a requisição dentro aqui dele e essa requisição, por sua vez, ela está totalmente dependente do Axios aqui. Não tem nenhuma abstração, não tem nada, não tem intermediário, nada aqui, né?
Mas funciona, certo? Funciona. Só que qual que é o problema? Vamos supor que você precise trocar o Axis, ou sei lá, saiu uma atualização do Axis e acabou quebrando a forma que você estava fazendo aqui. Lógico, tem como você fazer downgrade, né? A versão e etc. Mas faz sentido o componente ele ficar tão amarrado em cima de uma lib, nesse caso aqui uma lib de fazer requisição HTTP, né? Se você quisesse fazer nesse caso aqui com fetch, aí eu teria que vir aqui no componente, alterar isso daqui para fetch, alterar comportamento aqui dentro do componente, né? A parte de lógica dentro do componente. Mas concorda comigo que isso não tem a ver com o componente, não é responsabilidade dele, esse tipo de coisa? Você consegue visualizar isso comigo? Porque o componente, né, por si só, a função dele deveria ser renderizar a parte de UI, certo? Essa parte de lógica aqui, de início, ela já não faz sentido estar aqui, né? Você provavelmente criaria um custom hook, se você já está acostumado aqui com os vídeos aqui do canal, né? Então eu venho batendo essa tecla faz bastante tempo, a gente não tem esse tipo de lógica dentro do componente. Mas enfim, né? Vamos abstrair esse tipo de coisa agora, tá? E aí, o que eu queria fazer aqui é te mostrar essa parte, né? Como eu te falei. Então a gente está totalmente acoplado aqui ao Axis. Como é que eu faria para corrigir isso daqui, certo? Uma forma seria justamente utilizando aqui o princípio aqui de inversão de dependência, né? O Dependency Inversion Principle. Como é que a gente aplicaria isso daqui, né? Primeiro, o que ele fala, né? Como eu te falei, ele é um dos princípios do Solid, certo? É a letrinha D ali do final. E esses princípios Solid, eles foram muito baseados ali, né, no contexto de orientação a objeto, certo? Orientação a objeto. Só que a gente consegue aplicar isso em programação funcional, no nosso caso aqui, utilizando React também, tá? Então não é nenhuma barreira, não. A gente tem que fazer algumas adaptações, mas a gente consegue utilizar também. Mas o que esse princípio ele nos ajuda, né? Ele ajuda a gente a reduzir o acoplamento entre módulos de alto nível e módulos de baixo nível. No nosso caso aqui, o componente, ele não tem responsabilidade nenhuma, ele nem deveria saber quem que é o cara que vai fazer requisição. Para ele pouco importa, o que ele precisa de fato é esse dado aqui, certo? Vamos supor que aqui a gente tivesse um estado, certo? Posts, set posts, use state, certo? Ele começa com array vazio e aqui no final você passaria isso aqui, ó, set posts para ele lá, certo? E aqui você faria um posts.map, passaria qualquer coisa aqui, né? Aqui no caso, como ele tá como never, né? A gente poderia até criar uma tipagem para ele aqui, ó, post. Os posts que eu tenho ali, ó, o tipo, é exatamente esses, ó. User ID, title e body, né? Então, os dois que são number e os dois que são string. Number e string, certo? E aqui eu passaria para cá, ó. Post array, certo? Agora já tá certinho aqui já entendeu, certo? Então, imagina nesse caso aqui. Faz sentido o componente ele ter esse tipo de... ele saber a implementação, ele ter essa implementação dentro dele? Não faz sentido nenhum, né? Acho que agora a gente já conseguiu chegar nesse consenso. E daí, o que acontece? Esses módulos de alto nível, eles não deveriam depender de módulo de baixo nível. O módulo de baixo nível, nesse caso aqui, seria o Axios, certo? Que é o camarada da ponta ali, que é o que de fato vai fazer conexão ali com um recurso externo. Nesse caso aqui seria um API lá do JSON Placeholder, certo? Tanto módulos de baixo nível quanto módulos de alto nível deveriam depender de abstrações, certo? E não de implementação concreta. Nesse caso aqui, a implementação concreta é a função já direta aqui que já está me trazendo os dados, certo? Então aqui a gente poderia fazer o seguinte. Então vamos lá. Em vez da gente ter esse tipo de coisa aqui, ó. Eita. Trazer para cá. Em vez da gente ter esse tipo de coisa aqui, a gente vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Eu vou ter um componente A. Esse componente A, ele vai depender aqui de uma abstração, certo? E essa abstração aqui, o Axios também pode depender dessa abstração, certo? Então eu teria algo
Parecido com... Opa, não. Parecido com isso daqui, ó. Então, o meu componente A, ele vai depender de uma abstração. Beleza? Então, eu posso vir aqui, ó. Então, agora a gente vai organizar, né, isso daqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é a abstração, certo? O que seria essa abstração? Seria um tipo aqui, uma interface, certo? Imagina que a gente tem aqui, por exemplo, um componente props. Então, é o que esse componente ele vai receber, esse componente A props, beleza? Eu posso precisar aqui, poderia passar para ele diretamente os posts? Poderia. Vamos supor que a gente precisa aqui da função de fetch. Então, eu vou falar aqui que ele precisa de um fetch. E esse fetch, o retorno dele é basicamente isso aqui, certo? Então, eu preciso desse handle fetch. Beleza. Agora, eu vou pegar esse handle fetch aqui inteiro e vou jogar ele aqui para baixo por enquanto, tá? E aqui eu vou dar só um return. Beleza? E aí, ó, aqui a gente poderia colocar ele dentro de um wrapper. Não. Dependendo da forma que você fizesse, não precisaria disso daqui, tá? Tô fazendo da forma mais simples aqui para poder abstrair. Depois eu quero trazer exemplos mais avançados, beleza? Talvez num próximo vídeo aí, depende da recepção de vocês. Imagina que eu vou precisar disso daqui, certo? Ele é uma promise. E aqui eu passaria esse tipo de coisa e passaria para cá, assim. Aqui precisa, né, como é uma dependência aqui do useEffect, eu preciso colocar isso aqui dentro de useCallback, que já é coisa do React, tá? Não tem nada a ver com Solid nem nada desse tipo. Beleza. Então, olha só. Vamos lá. O meu componente água, ele depende da abstração, que no caso são as props, certo? Que é o componente A props. Beleza? Tá. Agora, se eu tivesse um outro componente aqui, ó, componente B. Esse componente B, basicamente, ele é um wrapper aqui do nosso componente A lá, certo? Então, eu precisaria aqui passar o componente A. E agora, meu componente A, ele precisa de uma dependência, certo? Uma dependência dele agora. Então, eu poderia passar isso daqui. Beleza? Só que, o que acontece? Perceba que aqui eu preciso de um retorno, que ele é uma promise, que ele retorna um objeto posts, que é do tipo post. Beleza? Aqui, eu não estou dizendo nada disso. Como esse data aqui é um n, então aqui já vai começar a dar problema para mim, certo? Então eu preciso amarrar isso daqui, falar que isso aqui, ó, é uma promise que vai me retornar deixa eu ver isso aqui, posts, que é do tipo post. Vai continuar dando certo, porque aqui ele está me retornando um n, lembrando, né? Então aqui, ó, vou falar para ele que vai me retornar um posts, uma rede post, na verdade. Então isso aqui está errado, certo? Então aqui, ó, não preciso passar posts, é igual isso daqui, certo? Então essa função, ela me retorna um objeto que tem a chave posts e o resultado ali, né? A lista de posts aqui nesse caso, beleza? Então agora, esse componente, essa parte aqui, por exemplo, é o seguinte. Aqui eu tenho, tô amarrado ali com posts, né? Eu preciso de um objeto agora nesse formato, beleza? Tanto o meu Axios aqui, a função, que eu vou até colocar aqui, ó, handle fetch. Tanto o meu handle fetch quanto o meu component A, eles dependem desse cara, certo? Um implementa e o outro depende desse camarada. Então, a gente inverteu a dependência agora. Você consegue entender, que, tipo, consegue ver que o fluxo agora está invertido. Eu não dependo diretamente desse cara mais, certo?
Poderia fazer de outras formas aqui? Com certeza, com certeza. Eu talvez nem precisaria dessa função aqui, poderia passar o posts direto, certo? E a função que vai que vai chamar esse componente, que precisa desse componente, ela que deveria fornecer esses posts aqui e tal. Mas isso aqui é um dos exemplos, uma das formas que a gente tem. E aí entra aquela pergunta que eu te fiz no começo, né? Você sabe qual que é a diferença entre inversão de dependência e injeção de dependência? Quando a gente inverte a dependência, né, que é um dos princípios sólidos, como eu comentei, a gente está desacoplando, né? É um designer, né? É um designer que a gente pode utilizar aqui para diminuir o acoplamento. Já a injeção, a gente está injetando. Então, você poderia, por exemplo, se fosse pensar em classes, você estaria injetando via construtor, né, algo que aquela classe está precisando. No nosso exemplo aqui de função, a gente estaria injetando com base através dos parâmetros. Então, você estaria injetando o que aquela função, o que aquele componente ele precisa, em vez de ter esse tipo de implementação dentro dele, certo? Para que isso tudo, né? Isso aqui, se você testa, eu já vou frisar de novo aqui também, eu falo bastante sobre isso aqui no canal. Se você testa aí seus projetos, você vai ver, você já com certeza já enfrentou algum problema aí de você ter um componente que ele tem muitas dependências dentro dele, que é aquele formato anterior que a gente tinha feito, certo? De o componente A tá implementando lá, fazendo o fetch dentro dele, e o fetch utilizando fazendo fetch de dados, né? Utilizando o Axos, isso tudo internamente dele, mas quando chega na parte de teste, como é que você testa esse tipo de coisa? Bom, é bem complicado, né? Fica bem difícil, para não dizer, dependendo dos casos ali, quase que impossível da gente ter esse tipo de teste, né? Fica bem complexo. Agora, quando você tem essa inversão e utilizando a injeção de dependência, então injection, a dependency injection é uma técnica que a gente utiliza para alcançar a inversão de dependência, tá? É uma das formas que a gente tem aqui da gente implementar a parte de inversão, beleza? Então, essa é a grande diferença. Quando você está utilizando injeção de dependência, você está utilizando uma técnica para alcançar a inversão de dependência. Agora, nem toda a inversão de dependência utiliza injeção. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se você não entendeu, acho que recomendo você voltar um pouquinho o vídeo aí para até ficar claro para você. Eu sei que talvez pareça um pouco confuso, certo? Mas agora, né, o nosso componente ele não está dependente de implementação de nada. Então ele depende dessa função. E essa função ela já tem essa assinatura aqui, né? Ela depende, na verdade, dessa interface, né? Desse type aqui nesse caso. Aqui poderia ser interface, tá? Não ia mudar nada. Dependendo do caso você for utilizar, né, orientação objeto, aí faz mais sentido você implementar criar interfaces, porque aí você cria a sua classe implementando aquela interface. No nosso caso, que não está utilizando programação funcional, você pode definir com types ou interface, tanto faz, e aí você amarra o retorno da função, certo? Então o retorno dela tem que estar de acordo com a minha assinatura aqui, que é o que o meu componente está esperando. Meu componente não sabe quem vai implementar isso daqui, se ele vai utilizar o fetch, se ele vai utilizar o Axos, pouco importa, certo? Então aqui, se eu quisesse utilizar o fetch aqui, sem problema, desde que no final aqui eu tenho um objeto posts que vai ser do tipo posts que ele passou aqui em cima, perfeito, certo? Então veja que agora ficou bem mais simples e ficou bem totalmente desacoplado, né? Lógico que eu estou dentro de um mesmo arquivo aqui, né, para ficar mais fácil ficar mais didático aqui o vídeo, mas com certeza esse daqui seria um componente, seria um arquivo à parte, né, com essa tipagem aqui também, dependendo do caso, você pode guardar dentro da pastinha modules ou algo assim, deixar algo mais genérico, mesmo com posts, né, o mesmo vale para post aqui, e essa função aqui poderia ser um service, tá, e esse componente B aqui poderia também estar em outra ponta, outra pasta, certo? Então tudo isso daqui você poderia deixar totalmente desacoplado. Aqui fica dentro de um arquivo só para ficar mais fácil para eu te explicar. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer para você nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, tá? Se você quer aprender mais, deixa nos comentários aí também. E entra também no nosso canal lá no Discord. Tem muita gente massa lá, cara. Acho que você vai fazer
um network bem bacana, então recomendo bastante você que ainda não tá lá, você vir participar. Não esquece também de seguir a gente lá no Instagram. Eu vou, como eu comentei semana passada, eu vou começar a postar caixas de pergunta lá, e aí eu posso responder suas perguntas aqui em vídeo, certo? Então você deixa a pergunta lá e eu respondo aqui no vídeo. Geralmente tô pensando em fazer na sexta-feira, tá? Esse vídeo respondendo perguntas, mas aí deixa nos comentários suas sugestões. E se você quer mais conteúdo avançado, cara, dá uma força, porque conteúdo avançado aqui no YouTube não tem tanta popularidade assim. Então, se você quer mais esse tipo de conteúdo, compartilha o vídeo, deixa o seu like, deixa o máximo de comentários aí que você puder. Isso ajuda demais, né, o YouTube entregar esse conteúdo aqui para mais pessoas. E se você acha, né, que esse conteúdo aqui é válido e te ajudou de alguma forma, te agradeço muito aí você me ajudando dessa forma, beleza? Então era isso, galera. Valeu, falou e até a próxima. Back from the dead.